2. A sabedoria dirige o nosso caminho. Provérbios capítulo 3. Os versículos-chave deste capítulo são os versículos 5 a 6. Promessas da qual o povo de Deus apropria-se com frequência ao buscar a orientação do Senhor em sua vida. Trata-se de uma promessa que nunca falha, caso sejam preenchidas as condições que Deus apresenta nos versículos 1 a 12. Deus cumpre suas promessas quando obedecemos a seus preceitos, pois nossa obediência nos prepara para receber e desfrutar aquilo que Ele tem planejado para nós. As condições, versículo 1 a 12. A primeira condição para receber a orientação de Deus é aprender a verdade de Deus. Versículo 1 ao 4. A vontade de Deus é revelada na palavra de Deus, Colossenses capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. E a única maneira de conhecer sua vontade é estudar sua palavra e obedecer a ela. Ao receber a palavra em nosso coração, desenvolvemos um caráter piedoso, de tal modo que a misericórdia e a verdade, benignidade e fidelidade tornam-se belos ornamentos em nossa vida. Provérbios capítulo 3, versículo 3, Provérbios 1, 9. Não basta os cristãos carregarem a Bíblia consigo. É preciso que deixem o Espírito Santo escrevê-la em seu coração. Provérbios 3, 3, Provérbios 7, 3, 2 Coríntios 3, do versículo 1 ao 3. A obediência à palavra pode acrescentar anos à nossa vida e vida a nossos anos. Em segundo lugar, devemos obedecer à vontade de Deus, versículo 5 ao versículo 8. A promessa é: Ele endireitará as tuas veredas, versículo 6. Mas o cumprimento dessas promessas é vinculado à nossa obediência ao Senhor. Devemos crer nele de todo o coração e obedecer a Ele em todos os nossos caminhos. Isso significa ter um compromisso total com Ele. Romanos capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 2. O termo traduzido por confiar no versículo 5 significa prostrar-se com o rosto em terra, numa posição vulnerável. Retrata um servo esperando as ordens de seu senhor e pronto a obedecer, ou ainda um soldado derrotado entregando-se ao general vitorioso. O perigo, evidentemente, é aprender com base em nosso próprio entendimento e, desse modo, não compreender a vontade de Deus. Essa advertência não dá a entender que os filhos de Deus devem desligar seu cérebro, ignorar sua inteligência e bom senso. Apenas nos adverte a não depender de nossa própria sabedoria e experiência, nem da sabedoria e experiência de outros. Abraão fez isso quando foi para o Egito, Gênesis capítulo 12, do versículo 10 ao 20. E Josué fez o mesmo quando atacou a pequena cidade de Ai. Josué capítulo 7. Quando nos tornamos sábios aos nossos próprios olhos, Provérbios 3, 7, estamos pedindo para nos meter em apuros. A terceira condição a cumprir, se desejamos que Deus dirija nossos caminhos, é compartilhar as bênçãos de Deus, versículo 9, versículo 10. Na vida cristã, não existe uma divisão entre o que é espiritual e o que é material, pois todas as coisas vêm de Deus e pertencem a Ele. Os israelitas do Antigo Testamento levavam ao Senhor os primogênitos de seus rebanhos, Êxodo, capítulo 3, versículo 1 e 2, e as primícias de seus campos, Levíticos 23, do 9 a 14, e desse modo reconheceu a bondade e a soberania do Senhor. O paralelo no Novo Testamento pode ser encontrado em Mateus 6,33. Se não somos fiéis em ofertar ao Senhor, mostramos que na verdade não confiamos nele. Por certo, nossos dízimos e ofertas não são pagamentos por suas bênçãos, antes são evidências de nossa fé e obediência. O industrial cristão R.G. Le Tourneau costumava dizer: se você contribui visando retorno, não terá retorno algum. Contribuir de coração é uma forma de nos prepararmos para aquilo que Deus deseja nos dizer e fazer por nós. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6, 21.
Nossa quarta responsabilidade é nos sujeitarmos à disciplina de Deus. Provérbios 3, 11 e 12. A disciplina faz parte do plano de Deus para que seus filhos e filhas desenvolvam um caráter piedoso. Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao 11. Deus não nos disciplina como um juiz castiga um criminoso, mas sim como um pai corrige um filho. Age em função de seu amor, e seu propósito é que nos tornemos participantes da sua santidade. Hebreus 12, 10. Às vezes, Deus nos disciplina, porque nos rebelamos e precisamos nos arrepender. Em outras ocasiões, a disciplina do Senhor nos guarda de pecar e nos prepara para uma bênção especial de Deus. Não importa quanto essa experiência nos magoa, ela não nos faz mal, pois Deus sempre disciplina em amor. Deuteronômio 8, do versículo 2 ao 5. As bênçãos, do versículo 3 ao 35. Se confiarmos e obedecermos, nosso Pai dirigirá nosso caminho rumo às bênçãos que tem planejado para nós. A primeira dessas bênçãos é a verdadeira riqueza que vem da sabedoria, do versículo 13 ao 18. Algumas pessoas sabem o preço de tudo, mas não sabem o valor de coisa alguma. Em decorrência disso, fazem escolhas insensatas e acabam adquirindo mercadorias de qualidade inferior. Um conhecido meu pensou que estava fazendo um grande negócio quando comprou uma caixa de camisas brancas por uma bagatela em um camelô. Quando abriu a caixa em casa, descobriu que não eram camisas coisa nenhuma. Eram peitilhos falsos para vestir corpos para o sepultamento. Lá se foi seu grande negócio. Você pega o que quer da vida e paga por isso. É bom ter as coisas que o dinheiro pode comprar, desde que não deixemos de lado as coisas que o dinheiro não compra. De que adianta ter uma mansão se não há um lar feliz dentro dela? A felicidade, o bem-estar e a paz não são consequências naturais do sucesso financeiro, mas são garantidas àqueles que vivem pela sabedoria de Deus. A sabedoria torna-se uma árvore da vida para o cristão que se apega a ela e, portanto, passa a ser um antegozo do céu. Apocalipse 21, versículo 1 e 2. Outra bênção é a harmonia com a criação de Deus, Provérbios 3, 19 e 20. A pessoa que caminha de acordo com a sabedoria de Deus entende o que significa de fato que este mundo pertence ao Pai. Foi a sabedoria de Deus que fez todas as coisas existirem. Provérbios 8, 22. Inclusive aquilo que a ciência chama de leis da natureza. A obediência a essas leis e a criação faz com que trabalhem em nosso favor. A desobediência faz que trabalhem contra nós. Os membros do movimento Nova Era tentam se unir perfeitamente à natureza, mas estão condenados a fracassar, pois rejeitam a sabedoria de Deus. Os cristãos que vivem de acordo com a sabedoria de Deus são bons mordomos da criação e usam as dádivas divinas para a glória de Deus. A terceira bênção é o cuidado providencial do Pai. Provérbios 3, do 21 ao 26. Uma vez que é Deus quem dirige nosso caminho, Ele é capaz de guardá-lo. O Senhor não tem a obrigação de proteger seus filhos quando se desviam deliberadamente de seus caminhos. Ao fazê-lo, estão apenas tentando o Senhor, algo extremamente perigoso. No começo da década de 1940, um cristão exasperado perguntou a um amigo meu, que era pastor: por que Deus não dá um fim a essa guerra terrível? Meu amigo respondeu calmamente: porque não foi ele quem a começou. A guerra foi iniciada por pessoas que rejeitaram a sabedoria de Deus e foram atrás de seus próprios planos egoístas. Ao nos entregarmos a Deus, todo o nosso corpo pertence a Ele e será protegido por Ele. Deus nos ajudará a manter os nossos olhos voltados para a direção certa, verso 21. E não deixará que nosso pescoço nos faça virar o rosto para longe do caminho de Deus, versículo 22. Lucas capítulo 9, versículo 53. Manterá nossos pés na ilha correta, Provérbios 3, 23 e 26. E guardará até mesmo nossa coluna enquanto dormimos, verso 24. Se algo assustador acontece de repente, não temeremos medo,
versículo 25. Salmo 112, versículo 7. Salmo 120, Salmo 121, versículo 3 ao 6. Pois o Senhor está nos protegendo. Por vezes, a qualidade de nosso sono mostra o quanto confiamos no Senhor. Salmo 4 e Salmo 5. Um relacionamento saudável com outros, Provérbios capítulo 3, versículo 27 ao 35. É a quarta bênção que o cristão recebe quando caminha na sabedoria de Deus. Os cristãos sábios são generosos com o próximo e vivem em paz com ele. Versículo 27 ao versículo 30. Esforçando-se ao máximo para evitar conflitos desnecessários. Romanos capítulo 12, versículo 18. Afinal, se verdadeiramente amamos a Deus, também amaremos nosso próximo da mesma forma como gostaríamos que ele nos amasse. Entretanto, se nosso próximo for uma pessoa perversa que zomba da nossa fé, Provérbios 3, versículo 31 a 35, o Senhor nos guiará para que nossa luz brilhe e o amor dele transpareça de modo que a influenciarmos essa pessoa, sem que nos faça desviar do caminho do Senhor. Por vezes, é necessário um bocado de oração, paciência e sabedoria para se relacionar corretamente com pessoas que não querem cristãos por perto. Mas talvez seja exatamente por isso que Deus nos colocou ao lado delas. É possível ter um lar piedoso em meio a uma vizinhança ímpia, pois a morada do justo ele Deus abençoa. Versículo 33. Somos o sal da terra e a luz do mundo, e um cristão consagrado numa vizinhança pode fazer uma grande diferença e testemunhar do Senhor com grande poder.